Sejam bem-vindos ao Memorize Tudo, né? Eu sou o professor Emanuel e hoje nossa aula de ortografia será sobre o uso, né, de algumas palavras, de algumas letras específicas, como é o caso do S, do X, do CH, C, C cedilha, J e G, e também algumas regras gerais do hífen, certo? Vamos lá. Para iniciar, gostaria de falar sobre o X e o CH, certo? De forma geral, a gente vai usar o X no lugar do CH depois de ditongos e depois de iniciar com me ou em, certo? Depois de ditongos podem ser ditongos crescentes ou decrescentes, como é o caso de faixa, que é um ditongo decrescente, e ameixa, também é decrescente, frouxo e paixão, certo? Porém, as regras de ortografia, é interessante falar, que elas têm, as regras de ortografia, elas possuem exceções, certo? Por isso que é muito importante dois hábitos para que você realmente consiga aprender a ortografia. Quais são os dois hábitos? Você ter um hábito de leitura e praticar exercícios. Quando a gente fala, se você estiver aprendendo ortografia, principalmente para concursos, é muito importante que você faça exercícios de ortografia. Viu? Não só de ortografia, na verdade, de todas as matérias que você está estudando. Né? Sim, depois das iniciais me e em, como é o caso também de mexer, mexerica, inchado e enxuto. Porém, novamente, existem exceções, como mexer e mecha. Existe o verbo mexer, né? Vai ser escrito com X. E mecha, mecha de cabelo. A mecha de cabelo, ela é escrita com CH. E também os seus derivados, certo? Assim também tem enxova, encher e encharcar, que vem do verbo encher, certo? Uso do C e C cedilha. Nós vamos usar C ou C cedilha depois de ditongos, como é o caso de foice, coice, ouço e beiço, que aí nós vamos ter o ditongo em foice, nós temos o ditongo oi, coice também é o ditongo oi, que é o ditongo decrescente, ouço também é ditongo, o vai ser semivogal, decrescente, beiço também é i, decrescente. Em palavras árabe, tupi ou africana, aí você me pergunta, como é que você vai saber que a palavra é árabe, tupi ou africana? Você não vai saber. É por isso que é importante a questão da leitura e da prática de exercícios. Por quê? Porque a ortografia existem muitas questões arbitrárias. Elas são assim porque são assim. Como é o caso de palavras escritas em árabe, tupi ou africano. A origem delas, quando elas se originaram, elas se escreviam dessa forma. Decidiu desse jeito. Você tem que aceitar, a gente tem que aceitar isso. Por isso que é importante a prática dos exercícios, principalmente, né? Aí nós vamos ter alguns exemplos de palavras, como é o caso de cetim, paçoca e miçanga, certo? E nos sufixos ação, aço, isso e issa, certo? Quando a gente vai usar S, nós devemos usar S depois de ditongos, como em pausa, maisena, deusa e coisa. No sufixo eis, que vai indicar a origem, como em chinês e francês. Nos sufixos esa e isa, que são formadores de feminino, como em princesa, sacerdotisa, profetisa, certo? No sufixo oso e osa, que são formadores de adjetivos. Bondoso, horroroso, saboroso. Tá bom? Como nós devemos usar Z? O Z ele vai ser usado nos substantivos abstratos derivados de adjetivos. O que isso significa? Você vai ter um substantivo, ele é sensato. No caso aqui é um adjetivo, né? Substantivos abstratos derivados de adjetivos. Ele é sensato. Sensato, adjetivo. Aí dele deriva-se um substantivo abstrato. Aí nós vamos usar o Z. Sensatez, frigidez, moleza, certeza. Certo? No sufixo tris, que é um formador do feminino, imperatriz, embaixatriz e atriz. Nos sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, florzinha, paizinho, certo? E também existem exceções, né? Como eu havia falado antes. No caso do diminutivo, né? Quando a palavra primitiva contém a letra S, ou seja, rosa, continua usando a letra S, certo? Rosa, continua, aí você continua usando S. Rosa, rosinha. Casa, casinha, certo? E nos verbos,
utilizar, civilizar e atualizar. Observação. Novas exceções, né? Existem outras exceções, como é o caso de análise e também friso, que vai ter analisar e frisar. Porém, a gente não vai fazer uso do isar. Apenas vai se retirar o e e adicionar o sufixo ar, certo? Analisar, sufixo, frisar. Vai ficar o verbo no infinitivo. Usa-se J. Quando nós vamos usar J? Novamente, nas palavras de origem tupi, africano, árabe. Né? O macete para descobrir aí quando é tupi, africano, árabe, eu já disse. Ou seja, você vai ter que decorar mesmo. Que no caso do tupi nós temos a jiboia, africano canjica e árabe alfange. Nas palavras derivadas de outras que já contêm a J, ou seja, parecido ali com a do Z, né, que tinha palavras que já tem S, continua com S. Palavras com J, continua com J. Brejo, brejeiro, varejo, varejista. E na conjugação de verbos terminados por jar. Viajar, velejar, bocejar. Certo? Aqui você pode confundir viajar com viagem. Mas viagem, ela é um substantivo. Certo? E viajar é verbo. Certo? Na conjugação de verbos terminados por jar. E quando nós devemos usar o G? O G, a gente vai utilizar ele nos substantivos terminados por agem, igem e ugem. E ágio, égio, ígio e úgio. Certo? Como aí agora temos alguns exemplos aí, como ferragem, fuligem, ferrugem. E, claro, exceções, como pagem e lambugem, certo? E terminados em ágio, égio, ígio e úgio, nós temos pedágio, vestígio e relógio, tá bom? E agora nós vamos para as principais regras do hífen. Aqui, o hífen ele tem muitas regras, certo? Ele tem muitas regras mesmo. Porém, eu condensei aqui, peguei essas 3 regras aqui principais, para você ter uma base mesmo do que quais são as principais regras de uso do hífen, tá certo? A primeira é a questão dos substantivos compostos. Guarda-chuva, segunda-feira e arco-íris, que aqui nós temos 2 palavras, né? 2 palavras com significados próprios. Guarda tem seu próprio significado, é um homem que guarda algum determinado lugar, certo? Que protege algum lugar. Chuva é um fenômeno da natureza. E guarda-chuva é um objeto que a gente usa para não se molhar na chuva, certo? Ou seja, eu peguei 2 palavras com significados diferentes, uni e fiz uma terceira palavra com significado diferente. Isso é um substantivo composto. Nesses casos, nós utilizamos o hífen para separar essas palavras, certo? Segunda-feira e arco-íris também são um exemplo desse caso. E também nós vamos fazer isso em verbo seguido de pronome. Também vai utilizar o hífen, como em amá-lo, tê-la, certo? E também quando nós tivermos união de palavras. E no lugar da união, onde for fazer união, a gente tem letras iguais. Como em micro-ondas, semi-interno e super rápido, né? Porém, obviamente, existem exceções, que é o caso ali do prefixo co, como em cooperativa. A gramática aceita o co e o operativa sem o hífen, certo? E é isso. Eu sugiro a vocês praticarem, façam exercícios, certo? E se quiserem novamente assistir outras aulas no meu canal, por favor, se inscrevam para que vocês possam ter acesso às próximas aulas, certo? E é isso. Adeus.